pode começar a responder prazos processuais. É sério que a gente está debatendo isso? É desumano, é aviltante, ofende a dignidade, não apenas a lei, Basília, a dignidade. Como uma pessoa que não consegue sequer se alimentar pode ser considerada fisicamente, psicologicamente apta para fazer frente ao Estado que o está perseguindo penalmente? E aqui eu não falo no aspecto pejorativo da palavra, mas simplesmente ele está sendo processado. Você acha que esse cara está em condição de montar a sua defesa com o seu advogado? É evidente que não, é de uma evidência solar. A nulidade aqui está posta. Pelo amor de Deus, se a gente não considerar que um senhor de 70 anos, se recuperando, se convalescendo de uma cirurgia, internado no UTI, está num estado grave, então a gente vai começar a discutir o quê? A cor da grama? Se a chuva é molhada? Pelo amor de Deus, a lei é claríssima. Se não fosse tão polêmico, a gente sequer estaria debatendo isso. Choca os olhos. Choca os olhos. Machuca o coração ver um negócio desse. Sabe? Então, isso não é um fato político, isso é uma violação a direitos humanos. Respeitando aqui o tempo do nosso bloco, eu vou dar mais 30 segundos para cada lado encerrar, amarrar as considerações finais deste tema. Porque, afinal de contas, a intimação foi feita. Agora começa a correr os prazos para que o ex-presidente Jair Bolsonaro, exemplo dos outros investigados que já foram transformados réus neste caso, prestem esclarecimentos, entreguem as suas defesas. Então, mesmo nessa condição de acamado, internado, mesmo com um boletim médico dizendo, olha, ele piorou de saúde, juridicamente falando, isso não teve nenhum poder de transformação. Ele vai ter que se manifestar. Então, para concluir este primeiro bloco, na sua avaliação, Cardoso, qual o próximo passo? O próximo passo é os seus advogados, diante de tudo aquilo que já conversaram com ele, que reuniram de provas ao longo do inquérito, fazerem a chamada defesa técnica, defesa prévia, só isso. Nada mais, algo que é feito pelos advogados, a partir de tudo aquilo que efetivamente já foi discutido previamente por eles. Segundo lugar, muitas pessoas que têm bolsa gástrica, que têm 70 anos, são citadas no Brasil. Terceiro lugar, um médico, quando vê que uma pessoa está grave, não permite nenhum ato processual. É muito comum, por exemplo, uma pessoa que toma um tiro, a polícia vai lá querer ouvir quem deu e o médico falou, agora o senhor não vai falar, agora o senhor não pode entrar na UTI, o senhor está proibido. Isso acontece cotidianamente, por favor. Se ele foi, o médico autorizou porque entendia que o estado dele permitia a citação. É de uma obviedade total. E não se trata de um conceito jurídico que o médico dá, é médico. E quem define estado grave não é o jurista, é o médico. E ele disse, pode entrar, pode citar. Avisou o Bolsonaro, ele se preparou e fez tudo aquilo. Ou seja, estado grave, uma pessoa não tem condições de fazer uma live, não tem condições de fazer aquela filmagem e ficar argumentando com muita lucidez, perspicácia e agilidade com um oficial de justiça. Me parece de uma evidência também solar esta realidade. Coppola, aquela imagem já tomou conta das redes e provavelmente deve ser utilizada ali pela defesa até como uma alegação de atenuação das cobranças processuais de momento, já que Jair Bolsonaro segue por tempo indeterminado internado. Na sua avaliação, qual é o próximo passo? Olha, ao contrário do que insinuou o doutor Zé Eduardo Cardoso, se não fosse vital para o processo a participação do próprio réu, quem seria citado, intimado, seriam os seus advogados e não a pessoa que está sofrendo a persecução penal. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto, por que ele não foi citado, Basília, quando ele entrou na UTI? Porque é um pressuposto, é uma obviedade que uma pessoa que está numa unidade de tratamento intensivo só está lá porque está em estado grave de saúde. E, de novo, quem vai determinar a legalidade de determinada conduta não é o médico, é a norma posta, é a lei. O médico, ele pode simplesmente fazer um exame do tipo, olha, você pode entrar aqui na sala e oferecer um risco ao paciente ou não, mas o objetivo da lei processual é proteger quem está sendo acusado, inclusive dar a ele o direito ao contraditório, à ampla defesa, uma série de coisas que estão sendo vastamente desrespeitadas por esse processo no Supremo Tribunal Federal. Então a gente tem que olhar a coisa da ótica de quem está sendo perseguido judicialmente.
né? E esse caso é evidente, ele não está em condições de responder a esses prazos exíguos de um tribunal que já declarou na imprensa que tem o objetivo de fazer um julgamento expedito para julgá-lo esse ano, para não ficar tão chato, não ficar tão escancarada a perseguição política que a imprensa internacional já começou a testemunhar e reportar e que as cortes internacionais, como a Corte Espanhola, já estão reconhecendo. Tem que respeitar aqui a dinâmica de vocês. Vou dar mais 10 segundos, Cardoso. É apenas para igualdade de tempo, né? A chamada isonomia. Eu diria o seguinte, bem objetivamente, eu posso falar o que eu quiser. Agora, se a pessoa tem lucidez e condições de se manifestar numa live, tem condições de fazer também uma gravação com os seus advogados. Quem fez a live que ele fez tem condições de falar com os advogados a hora que quisesse. Da mesma forma, o médico avaliou que ele podia receber a citação. Repito, não houve invasão da UTI. Então é tão claro isso, é tão cristalino, que é evidente, eu posso fazer os apelos até aos céus para que isto compadeça as pessoas. Mas na frieza, rigorosamente postos os fatos, é evidente que ele podia receber aquela citação porque não estava ali em estado grave que impedisse esta diligência. Coppola, respeitando o tempo, uns 10 segundos para você, o céu é o limite? Olha, o Dr. Zé Eduardo tem vasta experiência nos tribunais e eu duvido que ele conheça algum caso de um paciente convalescendo de uma cirurgia, 70 anos internado no UTI, que já foi citado. Inclusive, a própria oficial de justiça desconhecia, porque ela foi questionada sobre o assunto e desconversou, justamente porque quando você está nesse momento do processo, a última coisa que você quer é violar uma norma processual tão clara e tão objetiva como essa que eu já repeti aqui ad nauseam para a nossa audiência. O assunto é delicado, ele volta a ser tema aqui no nosso grande debate.